No Brasil, onde mais de 80% da população se declara religiosa, é possível conciliar a liberdade religiosa, um direito fundamental, com o princípio da laicidade do Estado? A Constituição de 1988 buscou estabelecer esse equilíbrio. Em seu artigo 19, ela proíbe que a União, os estados e os municípios criem igrejas, destinem recursos públicos para cultos religiosos, mantenham relações de dependência com eles ou dificultem seu funcionamento, com exceção das parcerias autorizadas por lei e voltadas ao interesse público. Mas o que isso significa na prática, no dia a dia das instituições e da sociedade brasileira? Para responder a esta pergunta, a Brasil Paralelo ouviu o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, em uma entrevista exclusiva para o documentário O Brasil Evangélico, que estreia em breve aqui no canal. Você pode se inscrever para assistir à exibição única pelo link que está disponível na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na tela. Para alguns, Estado laico significa que o poder público não pode privilegiar nenhuma religião, mas também não deve restringir a manifestação de fé no espaço público. Para outros, a neutralidade exige mais: que o Estado e seus agentes evitem manifestações religiosas ostensivas em instituições públicas, a fim de preservar a imparcialidade institucional diante das diferentes crenças. Mas, afinal, o que é o Estado laico? O Estado é laico, sem dúvida alguma. Isso está expresso na Constituição. É um Estado que não é governado pela Igreja, mas também não é um Estado contra a Igreja. É um Estado que convive com a Igreja. A definição do ministro resume uma interpretação bastante difundida no direito brasileiro. A laicidade não significa eliminar a religião da vida em sociedade, e sim impedir que o Estado adote uma religião oficial ou obrigue alguém a seguir uma determinada fé. Ao mesmo tempo, garante aos cidadãos o direito de professar e manifestar livremente suas crenças. Na prática, o modelo brasileiro é descrito como uma laicidade cooperativa. Isso significa que o Estado pode manter parcerias com organizações religiosas quando há interesse público envolvido. Em muitos locais, igrejas e outras entidades religiosas mantêm creches, distribuem alimentos, administram centros de recuperação para dependentes químicos, oferecem acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e desenvolvem outras ações assistenciais que complementam a atuação do poder público. A Igreja tem um papel relevante não apenas na órbita espiritual, mas também na esfera da vida das pessoas, cotidiana das pessoas. São ações de caridade, são cestas básicas, são centros de acolhimentos de idosos, de dependentes químicos. É assistência social onde às vezes o Estado não chega. Nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades, por vezes, onde o Estado não tem liberdade de entrar em razão do crime organizado. Ali está a Igreja. É interessante que a Igreja chega e é capaz de transformar realidades. Por isso, há uma laicidade cooperativa. A Igreja coopera com a sociedade. A Igreja não quer simplesmente transformar a vida das pessoas para viver no pós-morte, numa outra vida, mas quer transformar a vida das pessoas hoje, pela dignidade, pelo resgate, pelo trabalho, pela fé em Cristo Jesus, que nos salvou de um mundo onde há muitas injustiças. A Igreja está lá para ser sal, para ser luz, para ser agente de transformação da vida das pessoas. Há quem questione se a assistência prestada por instituições religiosas pode, em alguns casos, vir acompanhada de influência sobre a fé de quem recebe ajuda. Já os defensores desse modelo argumentam que essas parcerias oferecem respostas imediatas a necessidades urgentes, como alimentação, acolhimento e recuperação de dependentes químicos, enquanto o Estado desenvolve políticas públicas de longo prazo.
Mas a discussão sobre a presença da religião na esfera pública vai além da atuação social e levanta outras questões que dividem juristas, políticos e a própria sociedade. Pode haver crucifixos em tribunais? A expressão sob a proteção de Deus, presente no preâmbulo da Constituição, é compatível com o Estado laico? Parlamentares podem manifestar publicamente sua fé durante o exercício do mandato? E é uma via de mão dupla, onde o Estado respeita a Igreja e a Igreja respeita o Estado e o papel do Estado. Mas a Igreja também precisa ser acolhida pelo Estado, no sentido de ser respeitada, de ter a sua liberdade de culto, de manifestação da sua fé respeitada. E quando evangélicos, católicos ou integrantes de outras religiões ocupam cargos de poder como deputados, ministros ou juízes? Até que ponto a fé pode influenciar a atuação de quem exerce uma função pública? André Mendonça cita o exemplo histórico de Calvino, que governou Genebra. Calvino, para quem não sabe, foi prefeito de Genebra, transformou a realidade social de Genebra. O cristão tem um papel que não se insere apenas em quatro paredes de um templo. Ele precisa ir às ruas. E ir às ruas significa também ocupar espaços públicos. Assim é legítima a participação do cristão no espaço público. Há tantos segmentos da sociedade representados. O cristão também tem o direito de ser representado. Por isso, tem sido fundamental a participação e o crescimento da atuação cívica dos cristãos no espaço público, no debate público, na construção de políticas públicas. Isso precisa ser respeitado. Não respeitar isso é não respeitar a fé. É ter uma censura à liberdade de expressão da fé na esfera política, na esfera pública. E isso não pode acontecer. Por isso, a minha palavra aqui e o meu desejo é que, quem sabe, um dia nós tenhamos um presidente da República evangélico. Nós precisamos de mais evangélicos no espaço do poder judiciário. Há o outro lado da moeda, relatos de preconceito. O próprio ministro conta que já ouviu comentários pejorativos ao longo da carreira como aquele padreco ou terrivelmente evangélico. Às vezes, críticas na imprensa, até uma decisão minha, o que é legítimo, mas eles sempre colocam o evangélico, o terrivelmente evangélico. Eles sempre não, alguns, poucos. Há um preconceito presente em relação aos evangélicos, em relação a outras religiões também. Nós não podemos desconsiderar isso. O Brasil enfrenta um desafio raro. É um dos países mais religiosos do planeta e, ao mesmo tempo, uma república laica. Manter esse equilíbrio exige que a laicidade não se transforme em hostilidade à fé, nem que a maioria religiosa transforme o Estado em um instrumento de sua crença. Conforme relata o próprio ministro André Mendonça, ele carrega não apenas a responsabilidade de uma cadeira no Supremo, mas a representação de milhões de evangélicos que demandam respeito e voz em uma sociedade plural. Sou o único evangélico hoje no Supremo Tribunal Federal e sei da minha responsabilidade. Eu não represento só uma cadeira, eu não sou apenas nessa perspectiva, considerando a minha matriz religiosa. Eu sou um representante de toda uma nação de evangélicos, de milhões e milhões de pessoas pelo Brasil. A discussão sobre o Estado laico não termina aqui. O que você acabou de ver é só a ponta do iceberg. O Brasil Evangélico, o novo documentário da Brasil Paralelo, foi disponibilizado de forma gratuita para que essa história chegasse ao maior número possível de pessoas. Isso só foi possível graças ao apoio dos nossos assinantes. É por isso que preparamos uma condição especial para você que deseja apoiar o trabalho da BP e ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Ao se tornar membro da BP hoje, você libera agora mesmo todos os originais BP. São mais de 100 produções como Brasil, A Última Cruzada,
a série mais aclamada da Brasil Paralelo, onde resgatamos a verdadeira história do nosso país, muito mais gloriosa do que a escola nos ensinou. E Oficina do Diabo, o primeiro filme produzido pela BP, onde um jovem diabo recebe lições sobre como condenar uma alma ao inferno. Além disso, assinando durante esta campanha, você recebe como bônus o combo Fé e Família, todas as entrevistas do documentário na íntegra e a transcrição completa com um índice temático para consulta. O podcast Bastidores do Brasil Evangélico, com Tiago Rafael e Jean Regina. E ainda 3 filmes do nosso catálogo com valores cristãos para assistir em família: Mãos Talentosas, A Colheita da Fé e Milagres do Paraíso. Normalmente esses filmes fazem parte de um plano mais caro. Mas assinando agora, você leva tudo isso por apenas R$ 10,90 por mês no plano anual. Mas atenção, o combo Fé e Família está disponível por tempo limitado, liberado somente para quem assinar durante a campanha do Brasil Evangélico. Então, não fique de fora. Toque no botão abaixo e torne-se membro da Brasil Paralelo. Apoie nosso trabalho e acesse os conteúdos exclusivos. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.